Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Obrigada por estarem aqui nesse lançamento paulista de feminismo para não feministas, das queridas Mili Lacombe, jornalista, e também da Paola Lins de Oliveira, que é antropóloga. E já vou contar um segredinho nosso, porque quando a Paola me contou do lançamento desse livro, eu me ofereci para mediar esse bate-papo. Literalmente me ofereci, porque como pessoas que acreditam no bem viver, e o bem viver só é um lugar possível onde todos, todas e todes têm as mesmas oportunidades, a gente tem uma bandeira muito importante e esse livro vem ajudar a gente nessa construção. Eu vou começar perguntando para vocês de onde surgiu a ideia de fazer esse livro? Feminismo para não feministas. Queria dizer que foi uma alegria muito grande quando a Roberta se ofereceu para mediar esse livro. Então, para a gente foi um grande luxo e agradecer a presença da Roberta aqui com a gente hoje. Ele nasce de uma ideia que a Mili teve de fazer um curso de feminismo para homens. E ela me veio com essa ideia e eu virei para ela e disse que ela estava doida. E falei que era um surto, evidentemente, que não tinha a menor condição. Que homem que ia querer fazer esse curso, né? E ela falou para mim assim, como uma jornalista e uma pessoa que escreve sobre futebol e como uma pessoa que fala com muitos homens e os homens se sentem muito à vontade para falar, né? Você sempre teve essa proximidade e essa fala de que os homens se sentem à vontade para falar com você sobre vários assuntos. Então ela falou assim, eu acho que eu teria sim. Você falou isso, né? Eu acho que eu teria, acho que me ouviriam. Aí eu fiquei assim, gente, mas quem vai querer se inscrever num curso de feminismo para homens? E aí ela vendeu essa ideia no ICL, eles toparam, acharam a ideia boa também. Aí eu falei, bom, aí não vai ter jeito, né? Então vamos fazer. E foi uma experiência muito legal. Foi no início desse ano de 2024 e parece que já tem um tempão, né? E aí a gente fez o curso tem 5 aulas, que inclusive depois se tornaram capítulos desse livro. Mas, assim, sem antecipar um pouco, na verdade, o que aconteceu foi que a gente fez o curso Feminismo para Homens e a gente também, enfim, estava disponível na plataforma do ICL e a gente recebeu um feedback muito legal de pessoas que gostaram muito do curso, né? E, assim, o que era uma coisa interessante que eu falo bastante, conto isso, porque a gente teve muito feedback de muitas mulheres agradecendo por seus maridos terem feito o curso. O que foi curioso, porque assim, é isso, a gente não recebeu quase e-mails de homens, né? Mas muitas mulheres agradecendo, mas pra gente também já valeu. E aí depois do curso, a Mili, conversando novamente, ela falou assim, olha, a gente preparou o curso e a gente escreveu boa parte das nossas aulas, né? Então, por que não, de repente, fazer um livro desse curso? E aí a Mili propôs na Planeta e eles também toparam, todo mundo embarcando nesse grande delírio, né? E foi ótimo. E aí a gente cresceu, só que a conversa depois virou será que faz sentido manter esse nome, né? Feminismo para homens? Ou a gente pensa justamente em abrir essa conversa para mais pessoas, inclusive mulheres que não se identificam com o feminismo, né? E então é um pouco essa tentativa, esse livro se tornou a continuação dessa conversa que a gente começou com o curso. E de fato, quando eu converso com as pessoas sobre o título, essa pequena ressalva que eu tinha no começo, ninguém parece ter, sabe? Então eu acho que é um título muito, muito oportuno. Acho que é o momento mesmo da gente ir buscar essas alianças e tentar, com esse letramento do feminismo, ir trazendo mais mulheres que talvez não se incluam, homens que talvez não se incluam, sabe? É um livro que a gente escreveu, a Paola falou isso, e é verdade, assim, com muito carinho, sabe? Com muita responsabilidade. Para escrever, a gente tem que estudar, né? Por mais que a gente tenha familiaridade com o tema, o feminismo é uma teoria muito antiga, que vem se aperfeiçoando, como a Paola fala, um saber e um fazer, né? É uma ideologia e é um movimento. Então, não tem fim. Eu sei que eu vou morrer sem ter estudado tudo, sabe? Porque desde que há patriarcado, há mulheres gritando, tem alguma coisa errada aqui. E escrevendo, e pensando, e teorizando a respeito. Então, é um começo, né? Para a gente trazer mais pessoas
para esse grande barato que é o feminismo, que é um grande barato, gente. Quando a gente aprende, parece que vai explodindo assim, sabe, coisas na nossa cabeça. Vamos resgatar o que as mulheres disseram. E é uma frase que às vezes abre assim novos horizontes, né, Roberta? E é muito bacana porque muitas pessoas, muitas mulheres, né, não se intitulam como feministas, né? Entretanto, elas surfam bastante nas possibilidades que o feminismo trouxe através de teorias e também da prática. Para vocês, falta mais prática e menos teoria? Ou a gente precisa avançar e aplicar essa teoria que vem de longe para os dias atuais? Você estava falando, tem mulheres, né, que não se sentem. Minha mãe está aqui e a primeira vez que eu falei feminismo, ela falava, ai, Deus me livre, sai com isso aqui, que coisa, não fala comigo sobre isso. E aí, a gente conversando uma vez, ela me mostrou uns diários que ela escreveu, né, quando eu era adolescente, eu, minhas irmãs, meu irmão. E tinha muita coisa ali que eu pensava, mas ela não estava passando por isso sozinha, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei, mas mãe, se você soubesse que você não estava passando por isso sozinha, que a vizinha passava por isso, que a mulher que te atende na farmácia passava por isso, que a caixa do supermercado passava, teria sido menos difícil? E ela falou, teria. Eu falei, isso é feminista. Ela falou, ai, que bobagem. Mas é isso. Mas ela vota. Tá aqui na primeira fila. Sim, eu acho que é uma combinação das duas frentes, porque assim como a gente não consegue... A gente precisa, por exemplo, dominar a nossa história, né? A gente precisa saber a história que a gente tem como movimento de mulheres, né? A história das mulheres organizadas ao longo do tempo, até para reconhecer a nossa força e a gente ser capaz de continuar se organizando para fazer as transformações que a gente precisa fazer. Então, eu acho que assim, o fazer sem o saber, ele perde esse lastro, perde essa história. E, ao mesmo tempo, a teoria sozinha, também sem a prática, ela não alcança muita coisa, né? Então, eu acho que é um movimento complementar mesmo dessas duas frentes, que a gente precisa estar atenta e forte e continuar seguindo nesse caminho. Mas, assim, eu acho que no nosso caso aqui, a gente teve essa intenção de trazer essa dimensão teórica, mas reforçando que é uma conversa numa linha de um feminismo bastante popular, assim. A nossa ideia era fazer nesse intuito, assim, de produzir uma introdução para as pessoas que não têm familiaridade. Então, realmente, se você tem aquele tio, o avô que é um pouco mais conservador, que não se vê, né, conversando sobre esse tema e tal, compra esse livro, dá de presente para ele, porque é uma possibilidade de um começo de uma conversa de verdade, assim. Eu acho que ele tem esse mérito, acho que a gente conseguiu chegar nesse lugar. Há algo muito profundo, enraizado, que é dizer que o feminismo é contra homens, né? Eu queria entender com vocês de que maneira prática a gente pode desconstruir isso, porque, infelizmente, ainda é uma bandeira muito ouvida, muito vista, e que a gente sabe que não é real, ela não é verdadeira, porque não é sobre tirar direitos, né? É sobre igualdade, é sobre pertencimento. De que maneira que a gente pode lidar com essas questões, principalmente para os não feministas? Eu acho que tem uma questão importante aí de saída, que é essa fala super problemática, né, de que o feminismo ele é o contrário do machismo, assim, ele é o contrário no sentido do oposto complementar ao machismo. Quando, na verdade, é isso, o machismo ele é uma prática da consolidação da desigualdade entre os gêneros, né? É uma prática da opressão entre os gêneros mesmo. E o feminismo ele não busca justamente substituir e inverter essa ordem, né? Colocar as mulheres em cima e os homens embaixo. Na verdade, a ideia é justamente construir igualdade, que não exista uma hierarquia, porque a gente consegue entender que existem diferenças entre os gêneros, a gente sabe disso, né? A ideia aqui não é a gente entrar num delírio e achar que não existem diferenças. Existem diferenças. O problema com o machismo é justamente que o patriarcado estabelece que essas diferenças elas vão ser sempre traduzidas em desigualdade. E é isso que o feminismo assim, luta para que não precise ser dessa forma, né? Então, eu acho que assim, no livro a gente também coloca uma série de microações que são importantes para você refletir no dia a dia sobre quais são essas atitudes que são tomadas que acabam reforçando, né, a estrutura machista. Então, ações no ambiente de trabalho, ações em casa,
o ambiente doméstico é um ambiente que está atravessado, todos os ambientes estão, né? Mas o ambiente doméstico é onde a gente vê mais claramente essas distinções assim, e a produção de desigualdade entre os gêneros, né? O trabalho doméstico é um trabalho quase exclusivamente feminino, ainda hoje em 2024. E até mesmo a gente não consegue identificar como trabalho. Um dos capítulos do nosso livro é justamente uma discussão sobre feminismo e trabalho, na qual a gente fala sobre como esse trabalho da mulher dentro de casa ele foi invisibilizado ao longo dos séculos e foi chamado de amor. Porque chamar trabalho doméstico de amor é uma forma excelente de você invisibilizar o trabalho que existe em cuidar de uma casa. E todas nós que estamos aqui, majoritariamente mulheres, sabemos o trabalho que é manter uma casa, que é manter uma vida. E o trabalho das mulheres é o trabalho de reprodução social. Então, se a partir do momento que os homens, e até as mulheres se dão conta de que isso é trabalho, e os homens se dão conta de que isso é um trabalho, e que é um trabalho que precisa ser compartilhado por todos, você começa a ver as estruturas se movimentando. No ambiente de trabalho fora de casa, a mesma coisa. Tem uma série de ações que homens cometem, muitas vezes não se dando conta mesmo, né? Mas que eles estão reproduzindo a estrutura machista. Quando eles não deixam as suas colegas mulheres complementarem, terminarem de falar o que elas estão falando e as interrompem. Quando eles se apropriam das ideias que elas estão falando como se fossem deles. Uma série de ações, coisas micro, né? Por exemplo, um homem num transporte público, quando ele abre bem as pernas, assim, e se espalha, né? Que nos Estados Unidos se usa o termo manspreading, que é essa atitude do homem achar que ele é o dono do espaço. Então, ele abre as pernas. Então, assim, realmente são microações, são todo tipo de coisas muito maiores e também essas pequenas ações. Então, assim, eu acho que o livro, ele traz muitos elementos realmente práticos para a gente pensar no dia a dia como que a gente pode transformar o nosso olhar, principalmente perceber e ficar atento para mudar mesmo pequenas atitudes, né? É uma jogada muito sábia do patriarcado, do machismo, você dizer que o feminismo é uma luta contra os homens. É uma defesa. É uma defesa muito inteligente, porque na hora que é colocado assim, obviamente, todo homem vai falar, não, eu não quero esse troço aí, então. Algumas das nossas pessoas prediletas no mundo são homens, né? Algumas das pessoas mais conscientes que eu conheço são homens. Não é uma luta para a gente acabar com os homens, é uma luta para que a gente destrua uma ideia de masculinidade que fere mulheres e fere homens. Então, quando a gente fez o livro, a nossa intenção era mostrar que essa ideia de masculinidade, desenhada como ela está, posta, ela fere todo mundo. Ela machuca todo mundo, que é o subtítulo, né? O machismo machuca todo mundo. Importante a gente falar sobre os homens, mas também é muito importante a gente falar sobre as mulheres, né? Porque a gente sabe que, devido a uma estrutura pensada e enraizada, ela tem os seus atores. E esses atores não são só os homens que perpetuam, né? Infelizmente, esse machismo. O que dizer para essas mulheres que não perceberam? O que dizer para essas mulheres que não enxergam o mundo através de um olhar feminista, mas usufruem, né, de toda a luta feminista? Porque elas criam, né? Elas são mães e, infelizmente, existe um papel importante das mulheres também. Eu acho assim, não haveria o machismo, o patriarcado, a misoginia, se as mulheres não colaborassem para que haja, né? Então, a gente está reproduzindo também todas essas coisas, né? Eu acho que nem toda mulher é feminista, mas toda mulher é vítima do machismo. Exato. Toda mulher é vítima da misoginia. Então, quando a gente traz, por exemplos muito práticos, por exemplo, no transporte público, o cara do seu lado tomando todo o espaço. O cotovelo, a perna, quando você entende que você está numa reunião só com um homem e você não consegue falar. Quando você está numa reunião, tem mais homem do que mulher e você dá uma ideia, todo mundo está desinteressado da sua ideia, mas aí algum homem pega essa ideia, fala a mesma ideia e todos os outros falam assim, genial, isso que você falou é maravilhoso. A gente vai vendo nessas microações, todas nós já passamos por algum tipo de abuso, de assédio, de estupro. É o chefe que chama você tarde da noite na sala dele. A gente vai com medo.
A gente vai, mas a gente vai com medo. O elevador que aparece tem só homem dentro dele. A gente entra com medo. Homem não sabe o que é viver com esse medo, esse arquivo minimizado constante do medo. A gente não pode andar na rua sozinha depois de não pode andar na rua sozinha, né? Então esse medo, às vezes eu falo com amigos que eles falam, não, mas vocês vivem com medo? A gente vive com medo. Ser mulher é viver, acordar e dormir com medo. Então, e isso tem um desgaste, cansa, estressa, aumenta cortisol, tem uma série de coisas, né, que vem com esse medo. E não é diferente ser mulher em São Paulo, ser mulher em Nova York, ser mulher em Paris, ser mulher em Sydney, ser mulher em Luanda, né? A Virginia Woolf tem uma frase que eu amo, que é assim, como mulher eu não tenho um país, como mulher meu país é o mundo inteiro. A nossa nacionalidade é ser mulher. Não está muito diferente lá para os lados que a gente considera, meu Deus, que horror viver nesse país. Bom, o Brasil é o país que a gente estupra uma mulher a cada 6 minutos, em números subnotificados. É muito mais do que isso. Enquanto eu estou falando aqui, parem de estuprar mulheres, uma mulher foi estuprada. Então, é diferente da gente viver, sei lá, nos países que a gente fala que horror ser mulher nesse país não pode dirigir. A mulher não pode dirigir, que horror. Mas é um horror aqui também, né? Então, eu acho que tem essas coisas todas, esse medo constante que a gente vive. Toda mulher, feminista ou não, ela entende o que é isso. Ela sabe do que a gente está falando. Muitas mulheres que não se identificam com o feminismo, na minha percepção, fazem isso porque acreditam que, ao fazer isso, vão conseguir aliados homens. Vão entrar no clube do Bolinha e vão ter algum tipo de proteção masculina. Isso é muito comum assim, em ambiente de trabalho, você vê assim, que tem uma coisa das mulheres que se aproximam mais dos colegas homens. Sempre você pode ter uma memória de alguém, alguma colega, alguma mulher que fala assim, eu só tenho amigos homens, eu tenho mais amigos homens, eu me dou bem, eu me dou melhor com homens do que com mulheres. Você pode perceber que tem um entendimento dessa mulher que, com essa fala, ela acha que ela está estabelecendo um pacto com o masculino, com os homens, e está, de alguma forma, pleiteando uma proteção nesse lugar. Só que o problema é o seguinte, a partir do momento que você sai desse ambiente em que você tentou estabelecer esse pacto, e você vai para a rua, você é mais uma mulher. E todas nós sabemos o que acontece com a gente na rua, porque a patota, o pessoal que você acha que está te protegendo, os homens que você acha que estão te protegendo, eles não vão estar junto com você. Então, você vai correr o perigo, os riscos que todas nós mulheres corremos. E sabendo que existem diferenças e especificidades entre os riscos que as diferentes mulheres correm, né? Então, existem essas diferenças de raça, as diferenças de classe. Em alguma medida, a nossa experiência é muito próxima em relação a essa questão da violência, mas a gente sabe também que tem essas outras especificidades. Para as mulheres, o que eu diria é assim também, né? Com uma fala também acolhedora, no seguinte sentido, de que não é fácil também a gente reconhecer que a gente é vítima. Eu percebo que tem muitas mulheres que elas querem focar na potência. E por esse motivo, elas preferem deixar esses problemas para trás. Eu não vou pensar nisso porque isso é uma fraqueza, porque isso me faz menor. E aí eu vou olhar para frente, eu vou ser a melhor CEO, eu vou ser a melhor executiva, eu não sofro, eu não sou uma vítima. Porque se colocar nesse lugar também é um lugar difícil, a gente sabe disso. Só que a questão é que a gente não é só uma coisa, né? A gente vive nessa estrutura patriarcal, então em alguns contextos a gente é vitimizada e em outros contextos a gente é, sim, a executiva, a trabalhadora, a pessoa que tem os seus devidos sucessos, né? Então eu acho que assim, a fala com essa mulher é um pouco tentar fazê-la visualizar isso, que existe uma estrutura que a impede muitas vezes de conseguir alcançar inclusive o seu máximo, que ela alcançaria se não fosse o patriarcado. É isso, mas numa fala de acolhimento mesmo, assim. É claro que às vezes também a gente fica pensando assim, poxa, as coisas estão tão visíveis em geral, né? Como que você não está vendo que isso está acontecendo? Mas é isso, eu acho que a vida é complexa e é muito complicado para algumas mulheres se ver e se colocar nesse lugar de vítima mesmo, porque a vitimização é um processo complicado mesmo. É dolorido, né? Você não ter segurança de fazer uma consulta médica, por exemplo. Total.
né? Uma operação. São situações do dia a dia, do nosso cotidiano, e se a gente for contar no final do dia, é pesado, é difícil, né? Essa realidade estrutural que a gente entende necessária como combate, como vida, como propósito, como seguir adiante. Eu queria falar um pouquinho sobre este mundo polarizado em que vivemos e fazer um recorte do feminismo. Queria que vocês dividissem com a gente um pouco essa questão política e o papel da mulher. Se vocês enxergam muito mais como uma questão de mulheres progressistas, ou se a gente está falando de uma situação suprapartidária, pelo fato de sermos mulheres. Tem um determinado momento que a gente faz uma fala inicial no seguinte sentido, né? Vamos votar em mulheres, vamos votar em mulheres. Sim, isso é uma fala importante que precisa... Até porque a gente sabe da importância da síntese, né? Em vários contextos, a gente precisa ser sintético e tal. Mas eu não acho que é importante votar em mulher pelo simples fato de ser mulher, por exemplo. Então, politicamente, eu acho que assim, eu acho que precisamos conversar sobre mulheres que serão capazes de nos representar no sentido de que elas vão estar afinadas com plataformas que sejam, enfim, importantes para a luta das mulheres, ou para a luta da justiça social, ou para a luta da construção de um mundo mais solidário e justo. Então, assim, não adianta ser uma mulher apenas, né? Eu acho que isso é uma pauta que está muito afinada, inclusive, com uma ideia do feminismo liberal, de que para as mulheres é importante ocupar os espaços de poder. Mas depende. Se for para ocupar os espaços de poder como os homens ocupam, a mim não me interessa. Porque não vai fazer diferença para mim se eu vou ser atacada no meu direito sexual e reprodutivo por um homem ou por uma mulher. Então eu vou querer, porque não, eu prefiro que uma mulher assine uma lei contra o aborto. Não, sabe? Para mim não vai fazer diferença. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha cada vez mais mulheres representantes políticos, é óbvio, porque eu acho que quantitativamente... né, assim, do ponto de vista da estatística, eu acredito que quanto mais mulheres, mais chance de termos mulheres progressistas no poder. Mas eu não acho que é simplesmente uma questão de gênero, assim. Eu acho que é uma questão de um entendimento mais amplo. Eu acredito, por exemplo, nessa ideia do feminismo para os 99%, que é esse manifesto da Nancy Fraser com outras autoras que pregam a ideia de que, bom, 99% é um feminismo para a maioria. Né? É um feminismo para as pessoas pobres, é um feminismo para as pessoas, para os imigrantes, para as pessoas PCDs. Então, assim, para as pessoas negras, para as pessoas LGBTs. Não pode ser um feminismo só para mulheres, um feminismo que esteja afinado em manter as coisas como elas estão, a ordem como ela está, apenas dando lugares para algumas privilegiadas específicas que frequentemente serão as mesmas mulheres das classes altas, brancas. Então, assim, o que é o feminismo que a gente entende? Né? No meu ponto de vista, a relação entre mulheres e política é uma relação que precisa estar pautada pela ideia da solidariedade, da justiça e do amor, da fraternidade mesmo, né? Da gente entender que somos todos... E intraespécie, né? A gente vive uma crise climática. Um feminismo que não entenda isso também é um feminismo que não vai... Está brigando por um mundo que já vai acabar daqui a pouco. A gente precisa brigar, né, para estar viva nesse mundo, ele existindo. Então, eu acho que sim, é mais complexo, mas é um feminismo que eu acho que tem algumas chances de realmente trazer transformação real, assim. Tem uma deputada que ela só não é do Partido Nazista Brasileiro, porque não existe esse Partido Nazista Brasileiro, de fato, né? Mas ela e eu não sei o nome dela, graças a Deus eu não sei, ela anda com uma... ela anda com uma coroinha, Júlia Zanata. Isso. Ela estava, não faz muito tempo, ela estava em alguma sessão, e é uma sessão que estava todo mundo gritando, e um deputado do PSOL chegou por trás dela, um claro movimento de assédio, e falou alguma coisa no ouvido dela e saiu. No dia seguinte, todo o campo da esquerda estava falando bem feito, se ferrou, não foi assédio. Foi assédio. Foi assédio. Cometido por um homem do campo da esquerda contra uma nazi-fascista. E aí, o que a gente faz? É assédio. E ela, muito espertamente, falou, eu fui assediada. Ela foi. Mas não houve nenhum homem, e poucas mulheres, do campo da esquerda que disseram, ela foi assediada. Então, infelizmente, não é suprapartidário. Não é, gente, assim, o esquerdomacho é um ser, né? Ele está lá.
Ele está presente em Brasília, circulando. Então, eu acho que enquanto a gente não colocar a luta nesse lugar, para derrubar capitalismo e patriarcado, porque tem uma gente lá que só quer derrubar o capitalismo, não vai adiantar. Tem que cair os dois. Né? As revoluções comunistas mostraram que não adianta só tentar mudar o capitalismo se o patriarcado estiver vivo e forte. Algumas coisas até foram feitas muito bonitas, em nome da inclusão e da justiça e da igualdade, mas elas não se perpetuaram porque o patriarcado estava lá vivo, respirando, até conseguir voltar. Então, eu acho que é isso, sabe? Infelizmente, a gente tem essa realidade, assim, de caras que se dizem estamos com você, mas não estão, na real não estão, né? O ambiente do patriarcado certamente é o capitalismo, né? É ali que ele vive. Mas eu vou contar para vocês que o livro é dividido em 5 capítulos. O primeiro, papéis de gênero, sexo e desejo, desejo e amor, trabalho e desigualdade. E o último, família. Sexo, desejo, desejo e amor. Rita Lee já contou pra gente em várias possibilidades, né, essa relação de desejo com sexo e amor e tudo mais. Um pouco desse medo do feminismo não passa um pouco pela independência da mulher em relação aos seus desejos, às suas vontades? E logicamente que tudo isso está muito ligado, na verdade, à independência. E aí eu posso dizer principalmente financeira. Tá tudo ali, né? Sim, eu acho que, assim, uma das principais motivações que a gente teve para falar sobre sexo e amor e desejo foi justamente pensar, quando a gente estava idealizando o curso, pensar como os homens, como a gente poderia conversar sobre isso com os homens especificamente, né? Então a ideia era um pouco falar sobre como o patriarcado, ele também, e o machismo, né, especificamente, ele tem um papel muito nefasto para o desejo da mulher. Então, assim, a gente vive em 2024 e muitos homens pensam, mas... Até porque isso é uma fala recorrente, né? O feminismo já conquistou o que deveria. As mulheres já podem trabalhar, já existem igualdades de condições, as mulheres podem estar onde elas quiserem. Bom, a gente sabe que não, mas ao mesmo tempo a gente ouve também essa fala. As mulheres já votam, olha que vantagem. Pode jogar futebol. Exato, né? Então, assim, já usam calça jeans. Então, a gente conseguiu muitos avanços e muitos homens se perguntando, então, qual seria, né? Quais seriam as dificuldades? O que mais vocês querem? A pergunta é, vocês acham? Basicamente isso. E aí eu acho que quando a gente começa a falar de amor e de desejo, a gente começa a falar sobre coisas assim que afetam os homens em lugares que são mais sensíveis. No seguinte sentido, olha, quando você pensa no patriarcado, ele não é só ruim para as mulheres, ele é ruim para vocês, por quê? Porque, por um lado, ele acaba diminuindo a possibilidade das mulheres viverem o seu prazer plenamente, porque a gente vive com medo de assédio, a gente vive com medo de estupro, a gente vive com medo de violência. A questão do consentimento é uma questão super complicada e sensível, que a gente precisa conversar mais sobre ela. O consentimento, ele basta? O consentimento é a única condição para um sexo desejável e entusiasmado? Não. O consentimento é apenas sim, tô dentro. E o consentimento pode mudar a qualquer momento. Então, assim, os homens entenderem esses códigos é importante para eles saberem que não necessariamente eles estão transando com uma pessoa que está afim de transar com eles. Então, assim, é bom para você saber que você está, né, transando com alguém que está ali gostando. E, do outro lado, para os homens, que o patriarcado também limita o campo de prazer deles. Porque eles são criados para não serem, para não se abrirem para o afeto, para não se abrirem para o amor, para não viverem plenamente essa dimensão da vida que é tão rica e significativa. Então, assim, todas as amarras sociais que nós vivemos, nós mulheres vivemos, os homens, do ponto de vista do erotismo e do desejo, vivem de outra forma. Não é que tem alguém que está super bem nessa história, entendeu? A angústia sexual é algo que acomete homens e mulheres. Então, assim, a gente vive de formas diferentes esse mesmo problema. Então, quando a gente derrubar o patriarcado, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo vai gozar mais, ser mais feliz. E também a própria ideia do gozar mais. Aí entra também uma crítica importante que a gente traz no debate sobre como o capitalismo também acaba parasitando o nosso desejo, fazendo a gente acreditar que transar mais é o que é melhor.
né? Porque tudo que é mais no capitalismo é o que é melhor. A gente é estimulado a querer mais, consumir mais, comprar mais. E a gente acaba consumindo as pessoas também, sem colocar aqui de um ponto de vista moralista, mas não é que não devemos transar com mais pessoas, mas a gente pensar na qualidade dessa vida sexual, dessa vida erótica. Porque também só transar mais é algo que atende muito a essa masculinidade tóxica, que é um termo complicado, né? A gente tenta fugir, mas a gente não consegue. Que também é algo que atende a essa masculinidade, né? Então, assim, a gente faz a crítica no sentido de pensar que, olha, existem muitos caminhos outros para viver o amor e o desejo. E, sobretudo, pensando no amor, o amor, ele é trabalho. E ele é um trabalho que os homens não foram ensinados a fazer, né? A Bell Hooks fala isso. O amor é um trabalho de cuidado, de atenção, de presença, de conversa, de diálogo, de autoanálise. Então, assim, é uma construção. Nós, mulheres, fomos criadas para que isso fosse o nosso trabalho. A gente entende isso como o nosso trabalho. Mas os homens não entendem isso como o trabalho deles. Então, em relações heterossexuais, a gente já pode imaginar a crise que isso estabelece. Né? Porque os homens não só não fazem esse trabalho, como eles não reconhecem o direito das mulheres de fazê-lo. Então, vira, a crise que a gente vê hoje nas relações, né? Que é um pouco nessa frente. Mas, assim, a gente traz muitas questões também muito práticas para pensar, né? Essas transformações. E como até pensar que os homens que tentam romper com esse pacto da masculinidade tóxica, muitas vezes eles não encontram acolhimento entre as mulheres, porque muitas mulheres às vezes dizem, eu quero um homem sensível, eu quero um homem que seja... E aí esse homem aparece, aí esse cara chora, aí ela fica perdida e fica assustada e também não sabe como lidar. Então, assim, são transformações que a gente precisa realmente fazer juntas e juntos, porque mudar só de um lado não vai adiantar. E eu acho que tem uma coisa também que, de saída, o entendimento do que é sexo é muito diferente para homens e mulheres. A construção do que é sexo. Porque para eles dizem, quanto mais fodão você vai ser. E para a gente dizem, não pode. Vai dar ruim logo ali, né, gente? Vai dar ruim logo ali. Para quem não foi abençoada com a lesbiandade, vai dar ruim logo ali. O machismo e a misoginia são estruturas que estão em todos e em todas nós. A gente tomou na mamadeira, gente. Tá na gente. Não, é uma luta para a gente se desconstruir. Eu me tornei feminista, assim, de carteirinha, de levantar a bandeira, não faz muito tempo. A gente vai aprendendo, né? Eu fui me radicalizando nisso. Porque quando você aprende, você quer mais, quer mais, quer mais. Então, a gente vai buscar mais, mas a gente deu errado. Todo mundo que é feminista deu errado em algum momento. Porque nós fomos treinadas para sermos machistas, misóginas, racistas e LGBTfóbicas. Isso está na gente. A gente precisa lutar contra isso todos os dias, porque as estruturas vão ficar levando a gente para lá, as instituições. Mas eu acho que e isso serve também para falar um pouco do que a gente estava falando aqui no início, né? As nossas companheiras, as nossas irmãs que são mulheres e que não se identificam como feministas, o que eu acho que assim, é um pouco, eu entendo perder a paciência, porque realmente também às vezes a gente perde mesmo, né? Mas assim, a gente também precisa mostrar para elas com palavras e ações e as consequências do mundo que a gente vive, patriarcal, e de como que essas consequências são nefastas para elas também, né? Então eu acho que assim, eu sei que é um exercício muito difícil, ainda mais porque a gente vive num mundo de o Brasil especialmente, né? Num ambiente de polarização, mas que também não é característico exclusivamente do Brasil, a gente estava conversando sobre isso também, a gente começa o livro falando isso, que existe um fenômeno global das camadas médias urbanas que está sendo identificado já tem um tempo, de uma grande divisão entre homens e mulheres, de uma divisão de mundo política mesmo, né? Cada vez mais as mulheres têm uma visão de mundo progressista e os homens, na mesma faixa etária, cada vez mais conservadores. Então, a gente já pode imaginar onde que isso está dando, né? Movimentos cada vez mais fortes, como, por exemplo, o 4B na Coreia do Sul, de mulheres que estão decidindo não se relacionarem afetivamente, sexualmente, ter filhos e casarem com homens, mulheres heterossexuais. E aí a gente vê as eleições nos Estados Unidos, né, com o Trump, a gente viu que a divisão de gênero foi um elemento determinante para voto nos Estados Unidos. E a divisão de gênero especificamente nesse quesito, né, homens votando muito mais no Trump do que mulheres, e sobretudo homens negros não votando em Kamala,
pela questão de gênero, claramente. Então, assim, a gente está vendo um movimento global de uma divisão. Não é só uma divisão política no sentido esquerda-direita aqui no Brasil, mas uma divisão de gênero mesmo, divisão de mundo, porque as mulheres estão entendendo cada vez mais, por mais que a gente identifique que haja, sim, mulheres que não estão se identificando com o feminismo, mas elas estão cada vez mais se tornando minoria, o que é uma loucura se a gente pensar que há 10 anos atrás era uma vergonha dizer eu sou feminista. E hoje as adolescentes usam camiseta feminista. Então, a gente tem que pensar como houve um avanço, sim. Eu acho que é tentar incorporar um certo otimismo, de verdade, assim. Eu sei que é difícil, porque a luta é grande. Mas acho que a gente precisa ter um otimismo nisso. E pensar em construir essas pontes, porque a gente realmente precisa desses aliados. A gente precisa dos caras legais do nosso lado. De verdade. Assim, não é desimportante, é muito importante. Porque vocês imaginam, se a gente é 50% da população e a gente puder contar com aliados homens, a gente já consegue uma maioria, entendeu? Então... Até porque tem espaços e rodinhas em que a gente não entra. Exatamente, rapazes, a gente precisa de vocês nas rodinhas que a gente não entra. Exatamente. Sabe que ela falou algo muito importante, né? Que é a questão da gente pautar, da gente voltar a pautar questões que são importantes na nossa luta progressista, que ficaram um pouco de escanteio. A gente vive muito mais um momento de contra-ataque, do que propor uma jogada, do que criar e voltar, né, a defender o que a gente de fato acredita. Ficou tudo um pouco perdido ali, né, Mili? Eu sinto muito isso. Muito. A gente está usando a linguagem daqueles que a gente se opõe, né? Então, por exemplo, esse negócio da PL que quer agora acabar com o pouco direito ao aborto que as mulheres têm, que é em caso de estupro, e em caso da mãe correr risco de vida. E quer acabar também com fertilização in vitro. Gente, assim, é Handmaid's Tale para quem viu, né? A gente fica só berrando, não façam isso, não façam isso. E a gente pega a palavra aborto, que é uma palavra que vem carregada com um monte de conceitos já, e repete, eu sou a favor do aborto. Não se trata de aborto, é política reprodutiva, é creche, é educação sexual. É amparar a mulher que quer ter filho. Saúde pública. É saúde pública, é transporte público, é escola. O debate não é aborto. Nunca foi. Porque se a gente for porque o debate sobre aborto, eles muito espertamente falam, é pela vida. A vida do feto contra a vida da mulher, quando é que alguém disse para eles quando a vida começa? Em que momento alguém desceu e falou, a vida começa no céu, na sala dos anjinhos. A vida começa quando você transa. A vida começa quando tem lá o zigoto. Não, a vida começa no 3º mês. Não, a vida começa no 4º mês. Quem sabe, gente? É um delírio esse debate. Se você acha que a vida começa na transa, não aborta. Não aborta. Porque você vai estar cometendo um assassinato. Imagino que seja horrível, né? Mas como não há consenso de quando uma vida começa... Esse debate é falso. Ele não existe. Ele tá sendo jogado para interromper o verdadeiro debate, que é creche, educação sexual, política reprodutiva, direitos garantidos. Direitos. O debate é esse. E a gente aceita. Mas eu estava pensando no que você falou, Roberta, em relação à questão da gente pautar, né? Isso é tão importante, até esse trabalho de ficar só na contenção também vai exaurindo a gente. Mas é que a gente realmente sabe, né, que assim, os direitos das mulheres estão sempre sob ameaça. E assim, nada está garantido, nunca. É uma sensação de estar constantemente segurando essa batata quente, né? E sabe o que eu fico pensando, assim, por exemplo, essa pauta da escala 6x1, ela é uma pauta absolutamente feminista. Ela é uma pauta totalmente feminista, porque se você vai ver a massa de trabalhadores que estão nesse tipo de trabalho, que é um trabalho do setor de serviços, sobretudo, né? É uma massa de trabalhadoras mulheres. Que cuidam precarizadas, da casa mulheres que são filhos. Cuidadoras, que são as que servem nos restaurantes. Então, assim, é uma pauta absolutamente feminista. Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente identificar também situações em que a gente não está vendo a palavra aparecendo, mas que a gente sabe que na ponta o direito que vai ser conquistado vai servir a essas pessoas, né? Então, assim, a gente é muito importante a gente ser capaz de imaginar
pautas positivas, a gente imaginar a gente tendo agência sobre, né, enfim, um contexto em que a gente não fique só nessa retranca, né? Mas então colar justamente em pautas como essa. Essa é uma pauta muito importante, que a gente precisa se juntar a ela e fazer voz e fazer coro a ela. Viver num mundo gentil é algo que é bom para todo mundo. Assim, não vejo, assim, pessoalmente, né? A gente não fala sobre isso no livro, tá? Então eu estou colocando aqui uma opinião pessoal mesmo. Eu não vejo problema nenhum, acho que o mundo seria muito melhor se todas as pessoas fossem gentis, não vejo isso como um problema. Eu acho que a questão aí entra, eu não sei se eu vou derivar um pouco, não sei se essa foi a sua pergunta, mas aí eu vou talvez usar a sua pergunta como um gancho para pensar numa outra questão. Eu acho que a forma como as relações heterossexuais são construídas dentro do patriarcado, elas pressupõem essa ideia de que o homem, ele dá algo e espera o retorno sempre em termos de serviços afetivos sexuais. Então, eu estou imaginando que a gente está falando de dar gentileza esperando ter sexo em retorno. E aí, eu fico pensando no próprio jogo, na própria ideia de que a mulher, ela tem... O sexo da mulher, ele é uma espécie de bem que ela regula. E o homem, ele tenta captar esse bem, né? A gente volta para uma questão central aí, que é a ideia da mulher como uma propriedade, da mulher como um objeto, da mulher como algo que não é uma pessoa, né? Então, por exemplo, isso passa pela questão também da virgindade, que hoje é uma questão que está... Enfim, não sei muito bem como é que são as jovens de hoje em dia, mas eu cresci lá, minha adolescência lá nos anos 90, isso ainda era uma questão importante, né? Então, a virgindade é um bem que a menina tem e ela preserva até um determinado momento XYZ, ou ela vai transar com o namorado, ou ela vai guardar a virgindade para o casamento, enfim. Mas essa questão de que o sexo da mulher é um bem que ela protege do homem que quer tê-lo. Então, assim, quando a gente envereda por esse caminho, a gente está, sim, reforçando uma ideia de que a mulher é um objeto, de que o corpo da mulher é um objeto, é um bem que o homem almeja conquistar e que a mulher precisa regular. E o que a gente está dizendo aqui? O que eu quero dizer com isso? Que não é para acabar a gentileza, né? Que não é para acabar o afeto, que não é para acabar o flerte, que não é para acabar a conquista. Não é sobre isso. É sobre entender que são relações entre pessoas, né? Então, assim, o homem quer sexo da mulher, a mulher também quer sexo do homem. Então, assim, não é sobre alguém quer transar e alguém não quer transar. A questão é que as mulheres foram educadas a não quererem transar, mas elas querem. Então, é como que essa relação vai ser construída, né? Então, assim, a gentileza, o homem faz a gentileza, a mulher recebe essa gentileza e ela vai fazer um outro tipo de gentileza, mas não esperando que isso seja pautado por uma relação de oferta e demanda. Eu não sei nem se esses são os termos das relações econômicas. Mas, enfim, oferta e demanda é bom, seria né? isso. Sabe, é interessante essa da gentileza. Eu estava outro dia vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, em alguma universidade, e que eles pegaram homens, os pesquisadores pegaram homens que constantemente abriam a porta do carro, abriam a porta para a mulher passar primeiro. E aí eles perguntaram para esses caras, por que vocês fazem isso? Vocês consideram que é uma atitude machista? Não, eu faço porque eu sou gentil. Tá bom, então pegaram esse grupo desses caras e pegaram também as mulheres que conviviam com eles e durante uma semana ou mais, as mulheres começaram a abrir a porta para eles. Eles ficaram ofendidíssimos. Então não é só uma gentileza, porque se for só uma gentileza, tá legal. Mas se não é, se eles ficaram ofendidos, é porque eles precisam proteger, né? E quem protege, domina. Não tem proteção sem o controle. A contrapartida é essa. Eu te protejo, então, se eu te protejo, eu te controlo. Né? Então tem isso. E em relação a mães, né? Também eu acho uma colocação muito boa. Eu acho que, normalmente, ela está lá sozinha nesse corre de educar. Né? Então é uma coisa que pesa mais para ela. Quando a gente vê, às vezes a gente vê, sei lá, alguém que fez alguma coisa errada no noticiário e tal, às vezes as pessoas falam assim, cara, a mãe do cara não tá, a mãe do cara não viu a mãe, mas viu o pai, né?
ela tá lá sozinha fazendo esse corre, então vai ter erros mesmo, né? Queria terminar com uma prática, sabe? Uma prática que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Se vocês pudessem dar uma diquinha, na verdade 2 diquinhas ou 3 diquinhas, assim, simples. Eu acho que muitas dicas passam pela percepção. Ai, posso dar uma dica? Claro, obrigada. Gente, grupo do Zap. Grupo Pras- do pros Zap homens. pros homens. Pros homens. O grupo com os amigos, o pessoal do futebol, o grupo com o pessoal do trabalho. Não tem graça essa piada, meu irmão. Quando mandar aquela figurinha da mulher com a teta pra fora, ou a outra lá, aquelas coisas medonhas que circulam, que a gente sabe. Poxa, amigo, não tem graça. Ou manda uma excelente também é, não entendi. Que aí a pessoa é obrigada a falar a merda que ela pensou, entendeu? E aí, talvez, nem sempre, mas às vezes, ela ouvindo a merda que ela falou, ela pensa que, poxa, nada a ver falar isso. Mas assim, a gente precisa que vocês se coloquem. Por quê? Porque nesses espaços a gente não tá, e nesses espaços os homens não nos ouvem. Porque tudo o que a gente fala, na maior parte das vezes, eles vão dizer que é mimimi. Então, assim, a gente precisa que vocês se posicionem. E essa é uma atitude super, super básica, assim, né? Aí vocês vão pensar assim, pô, vou virar o chato da galera. Sim. Mas, assim, pra gente é bem mais chato, porque a gente vive num mundo em que a gente é estuprada 1 a cada 10 minutos. Então, pensem no nível da chatice. 6 minutos, desculpa. Então, pensem o que é mais chato, né? Você correr o risco de ser sempre violentado em todos os ambientes, ou você simplesmente dizer pro seu amigo assim, pô, meu irmão, nada a ver essa piada, que bobeira, muda de assunto. E se colocar. Então, assim, o grupo do Zap eu acho que é sempre um bom começo, né? É isso. Boa. Para os homens, vou te pedir para as mulheres, então. Boa. Né? Então, eu acho que para as mulheres é a percepção, é olhar, é ter a consciência do que está acontecendo à sua volta. Coisas não normalizar, você chegar em casa e ser você a pessoa que vai ter que ver o que tem na geladeira ou fazer, olha e volta, e não precisa necessariamente sempre ter uma briga a partir daí, é uma consciência mesmo, nas ações práticas do dia a dia, e olha para as mulheres também em volta, né? Na reunião de trabalho, a voz da mulher, ela está conseguindo colocar a ideia ali. Olhar também os ambientes, tem mais mulher, tem mais homem, por quê? Fazer essas perguntas, sabe? Eu acho que o feminismo começa com essa constatação, assim, talvez esse mundo, é olhar em volta e falar, eu acho que tem alguma coisa injusta rolando aqui entre homem e mulher, né? Entre negros e brancos, entre gays, tem um desequilíbrio aqui, por quê? Aí ferrou, aí você já está no feminismo, tá? Porque aí você vai descobrir por quê. É isso. Boa. Vamos para os autógrafos. Vamos. Obrigada a todo mundo. Bacana.